Canados agora. Boa noite. Todos sejam bem-vindos e frequentam a casa e os que vêm pela primeira vez, sejam bem-vindos e se sintam acolhidos na noite de hoje. Convidamos o nosso irmão Renato para fazer a leitura, para se harmonizar a palestra do nosso irmão. Do livro Pão da Alma, psicografado por Carlos Bacelli, do Espírito do Irmão José. Lembrete. Quando a prova aparece e o desânimo surge, quando a treva se faz ao redor de teus passos, quando o assédio do mal não te concede trégua, quem cede à ação do mal resistiu quanto pôde. Não existe ninguém que na dor se compraza. Quem cai só necessita de uma mão que o levante. Agradecemos o nosso irmão pela leitura da noite de hoje, agradecemos também o comentário, a lida da noite de hoje. Convidamos a todos, não é ritual, se quiser, fechar os olhos físicos, para que assim possamos sentir a espiritualidade presente dos nossos irmãos, do plano superior que aqui se encontra. E vamos, assim, proferir uma prece para darmos início, na noite de hoje, à palestra do nosso irmão. Pai amado, amado Mestre, agradecemos a oportunidade por aqui podermos estar, pelos nossos mentores da casa, nos ampararem. Obrigado, amado Mestre. Como pedimos que da noite de hoje possamos ser incluídos para bem aprender, compreender as palavras do nosso Mestre Jesus, as palavras proferidas pelo nosso palestrante. Pedimos também, Pai amado, o amparo ao nosso querido irmão, a casa, ou irmã, que aqui se encontra na noite de hoje, que irá proferir a palavra. Que assim seja. Que assim seja. Convidamos então o nosso irmão José, Vamos lá. Pires, da casa Boa Nova, né, que se faz presente na noite de hoje, nos irá falar na noite de hoje. Então, a palavra é sua, sinta-se em casa. Muito obrigado. Boa noite, gente. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam conectados, que todos tenham e possam aproveitar o máximo possível do que a gente vai dizer aqui. Nós não estamos sozinhos, nós estamos sempre acompanhados. Na verdade, somos instrumentos que vêm do alto, transmitindo as mensagens que são necessárias a cada um de nós. O tema de hoje é Sejamos mais humanos. Na verdade, o tema principal era Sejamos mais humanos antes de tudo. Eu suprimi o antes de tudo, porque antes de tudo somos espíritos. Somos espíritos vivendo a experiência na carne. Somos espíritos que viemos até aqui reparar, talvez, os nossos equívocos, mudar o rumo das nossas vidas. E é muito importante que a gente tenha a percepção de que as coisas precisam de modificação. É muito importante que nós tenhamos dentro de nós que as modificações são internas. Nunca é em relação ao outro. É sempre nós conosco mesmo. A melhor lição que Jesus trouxe para mim, talvez a mais importante, é essa. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos nos fizessem eles. A gente às vezes pensa que o outro é um puxadinho da gente. A gente julga com uma velocidade absoluta. E por que a gente acha que o outro é um puxadinho da gente? Porque a gente pensa que o outro deve agir como a gente age. O outro é o outro.
ele pensa diferente, tem um rumo diferente, tem uma perspectiva diferente. Mas é muito importante que nós também tenhamos uma perspectiva diferente. E é por isso que existe a doutrina espírita. Nós estamos na casa do Consolador prometido. O Consolador prometido por Jesus é a doutrina espírita. Por quê? Porque ela muda a nossa perspectiva. Ela muda o nosso ponto de vista em relação à vida, em relação de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos. Por que a dor? Por que as circunstâncias? A resposta está no passado. Mas sempre está no passado? Não. Pode estar agora, nessa encarnação. Então, sejamos mais humanos, porque devemos nos tratar com humanidade. A Terra existe, o planeta, o orbe, há 4,54 bilhões de anos. Nós, na nossa forma física humanoide, estamos há 195 mil anos. Se o relógio de 12 horas estabelecesse o tempo de existência da Terra, nós representaríamos 3 segundos aqui. E a gente não pode esquecer que nós estamos no segundo degrau da escala evolutiva. Antes de nós, só os mundos primitivos. Mundo de provas e expiações. Expiações e provas. Todos nós temos um caminho para seguir. E é importante que a gente esteja encarnado, é importante que a gente tenha a forma humana, porque existem algumas situações que nós só podemos vivenciar, algumas experiências que nós só podemos ter se nós estivermos mergulhados na carne. Vou dar um exemplo. A grande enchente que assolou nosso estado. A perda material enorme. Perda material. Vou lembrar uma outra para todos vocês. A pandemia. Não houve perda material. Houve perda dos nossos amados. Percebam a perspectiva diferente da dor. Primeiro, a dor da perda de quem nós amamos. Depois vem a perda daquilo que nós construímos. Interessante, né? Uma perspectiva totalmente diferente. Isso só pode ser vivido na carne. E é por isso que nós reencarnamos. Nós nascemos para sermos irmãos, pais, filhos, amigos. Para isso que a gente nasce. Nós nascemos para sermos felizes. Mas nós escolhemos a dor e o sofrimento. Dor, sofrimento é escolha. Quando a gente escolhe o caminho equivocado, quando a gente escolhe um caminho diferente daquilo que o Evangelho nos determina, é dor e sofrimento. Não existe causa sem efeito, não existe efeito sem causa. Todas as nossas ações terão uma consequência, para o bem ou para o mal. Nessa ou nas próximas encarnações. Isso é amor divino. Alguém pode pensar assim, mas como assim? Sofrimento é amor divino? É. Porque ele dá a perspectiva do recomeço, de reconstruir, de reparar nas encarnações que se sucedem. É amor divino, justiça divina. Nós temos sempre a possibilidade de seguir um caminho diferente. Por isso nós nascemos de novo. Por isso que nós voltamos tantas vezes aqui. Até que a gente consiga se depurar das nossas deformidades morais. Deformidades que nós construímos no nosso coração ao longo de inúmeras encarnações equivocadas. Nós construímos escolha. E essas escolhas são feitas pessoalmente. Porque, gente, aqui,
como espíritos encarnados, somos nós, sozinhos, olhando para dentro do nosso próprio coração e dando rumo e intensidade aos nossos sentimentos. Eu não posso transformar a senhora, transformar os senhores não podem me transformar. Essa transformação é pessoal, é intransferível. E se nós nos transformarmos um a um, o mundo se modifica. Toda religião, toda moral se acha encerrada nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríamos felizes. Não existiria mais ódios, nem ressentimento. Vou voltar. Amor. Amemo-nos uns aos outros. Só existe uma lei no universo. Uma lei que vige em todo o universo. A lei do amor. Porque dentro dessa lei única, com 4 letras, estão contidas todas as outras leis. Se nós vivêssemos na lei do amor, nós não necessitaríamos do Código Civil, do Código de Processo Civil, do Código Penal, do Código de Processo Penal. Nós não precisaríamos de cárcere. Porque todos viveríamos pela lei do amor. Transmitindo amor. Vou falar algumas palavras que eu acho que vocês já ouviram inúmeras vezes e vão ouvir tantas mais. Compaixão, tolerância, compreensão, paciência. E a gente deve proferir essas palavras todos os dias como se fosse um mantra. Eu preciso ser compreensivo, eu preciso ser tolerante, eu preciso ser paciente. Com quem? Com aqueles que compartilham comigo o maior e mais maravilhoso laboratório que existe. A família. Na família nós recebemos o que nós amamos e o que nem tanto. Para aprendermos a nos tolerar, nos compreender, aprendermos a amar. É ali, no cerne da família, que se estabelece todas essas relações. É ali que a gente aprende, dentro do círculo, dentro das paredes do nosso lar, nós exercitamos isso, para depois levarmos adiante. Ninguém dá o que não tem. Se eu não amar aqueles que estão dentro da minha casa, aqueles que aceitaram reencarnar comigo e enfrentar essa encarnação comigo, eu vou amar o vizinho? Os meus amigos? Não vou a ninguém. Eu preciso exercitar e transformar minha casa num ambiente harmônico para depois que isso se espalhe. Existe um versículo que diz assim: aquele que maneja o arado e olhar para trás não entra no reino dos céus. Vocês estão perguntando se o cara está louco. O que isso tem a ver? Vamos interpretar? Vamos lá. O arado, um instrumento de todo o tempo, serve para airar a terra. O cavalo, o trator, a força motriz, aquilo que movimenta tudo, é Deus. O arado aira a terra. Vamos lá. A força motriz, o cavalo, o trator, é Deus. Ele manda as circunstâncias, as dificuldades, o arado. A terra, o nosso coração. Quando nós conseguirmos, manejando esse arado, dar profundidade nesse arado, e ele airar a nossa terra, do coração, e as lições, as circunstâncias nos tragam lições importantes, e a gente consiga plantar a semente do Evangelho para que ela germine, cresça e frutifique, nós podemos espalhar esses frutos a outros. Percebem? Deus envia circunstâncias, a terra é o nosso coração, mas quem dá profundidade a essas lições, a esses ensinamentos, somos nós. E por que a gente não pode olhar para trás? Porque o que ficou para trás passou. Não volta mais. Não tem retorno. A vida é um caminho sem volta.
E eu não estou falando dessa vida, estou falando de todas as que nós já enfrentamos. Na verdade, nós só temos uma, fragmentada, em inúmeras encarnações. E a gente vai evoluindo, a gente vai avançando, aprendendo cada vez mais. E conosco vem aqueles espíritos que nos amam para nos ensinar e nos auxiliar. E é melhor dizer, nós estamos no lugar onde somos necessários e necessitamos estar. Ninguém nasce por acaso. E ninguém nasce no lugar que não escolheu. É tudo escolha. Porque nós estamos amarrados numa pequena armadilha chamada livre-arbítrio. A gente pode fazer o que quiser. Mas a gente também vai ter que responder pelas consequências daquilo que a gente fizer. De como a gente fizer. Ações são importantes? São. Palavras são importantes? São. Pensamentos também. Qual é o desafio do espírita hoje? É conseguir controlar os seus pensamentos, as suas vibrações. A doutrina espírita nos traz a condição de interpretar e conseguir saber porquê das coisas. Vocês imaginem o sofrimento encarnado e não compreender por que as coisas acontecem. Essa é a maravilha da doutrina. É nos ensinar a perceber o porquê das coisas e agir com resignação em relação a isso, sem revolta, sabendo que tudo passa, a dor passa, o sofrimento passa. E digo mais, a felicidade e a alegria também passam. Filipe, um dos discípulos de Jesus, tinha muitas dúvidas em relação ao Evangelho. Ele achava que as pessoas não iam conseguir, não tinham amplitude mental para conseguir entender aquilo que Jesus estava ensinando. Ele disse assim, eu vou ensinar para esse cara na prática como funciona. E eles resolveram subir o Monte Hermon, na Palestina. É o monte mais alto da Palestina. Do alto se vê o mar. O começo da caminhada começa tranquilo, verdejante, cheio de árvores, sem problema. Conforme a ascensão do monte começa a se estabelecer e começa a se verticalizar de uma forma mais aguda, o ambiente se transforma. E ele fica árido, de pedregulhos e terra, chão batido. E as pedras, os cascalhos, começam a entrar nas sandálias do Filipe. E ele pede de tempo em tempo para Jesus para parar, para ele poder tirar aquelas sandálias, aquelas pedrinhas que estão lhe machucando os pés. Vamos interpretar aqui os pés como sentimentos. Então, conforme a gente vai subindo, conforme Filipe e Jesus iam subindo o monte, os pedregulhos começavam a entrar e incomodar os pés de Filipe. Essa é a nossa vida. Esse é o nosso desafio. Porque conforme nós vamos ascendendo espiritualmente, o que nos atrapalha a ascensão mais rápida não é uma notícia de um câncer, que essa gente acaba tendo resiliência e enfrentando de forma mais positiva. Mas o que nos atrapalha são os pequenos pedregulhos de todos os dias. É um acidente de trânsito, é um colega de trabalho, é o chefe, aquelas coisas que nos incomodam e acabam por nos interromper porque nos tiram do eixo. Nos tiram a calma, nos tiram a paciência, nos trazem irritação. São essas pequeninas coisas que nos atrapalham. Vocês percebem que nós precisamos controlar esses nossos sentimentos não tão positivos, mantê-los sob vigilância o tempo todo? É um desafio. É um desafio. Não é fácil conviver com o próximo, porque o próximo também não ajuda. Mas se a gente deixar de olhar o próximo e olhar para dentro da gente mesmo, as coisas mudam, porque a perspectiva muda. O ponto de vista muda. A trilha muda. Gente, o caminho para Jerusalém, para o colo de Deus, é estreito, é escorregadio. E se a gente não cuidar, a gente cai. Então é necessário que a gente tenha sempre em mente isso.
Somos espíritos em evolução, vivendo a experiência momentânea da carne. E por que que a gente precisa ser mais humano? Porque a gente precisa tratar com humanidade aqueles que estão perto de nós. E aceitar as suas deformidades também. E compreender essas deformidades. E compreender que todos nós que estamos aqui temos problemas. Aqui não tem santo. Quem está encarnado é para espiar. É para enfrentar provas difíceis. E digo mais, quanto mais aqueles que evoluem espiritualmente, maiores serão as dificuldades. Porque a todos aqueles que aprenderam as lições do Evangelho, todos eles serão chamados a dar o testemunho. Porque não adianta chegar aqui, fazer um belo trabalho e falar bem e não viver isso. Porque todos serão chamados a dar o testemunho, sem nenhuma exceção. Aquilo que a gente aprende, a gente precisa pôr em prática. São duas questões: evolução intelectual e evolução moral, para depois se estabelecer a evolução espiritual. A gente precisa entender o que está lendo, a gente precisa controlar as nossas emoções e para conseguir avançar espiritualmente. Olha só, na lei do amor, a pobreza e a miséria seriam extintas. Porquanto, do que sobra da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não veríamos mais nos quarteirões sombrios pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças para quem falta tudo. Lei do amor. Chaga da humanidade, o egoísmo. Nós somos todos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Se nós somos filhos do mesmo Pai, nós somos todos irmãos. E todos nós pertencemos à grande família universal. Por que nós segregamos o nosso irmão à fome, à miséria e o sofrimento? Será que nós faríamos isso com o nosso irmão consanguíneo? Com os nossos filhos? Nós temos inúmeros desafios muito difíceis. Mas para isso é necessário que a gente mude a perspectiva. A perspectiva em relação à vida, do que somos. Para onde vamos? Aonde isso vai dar? O que eu preciso para chegar lá? Como é que eu faço para ser postulante ao mundo de regeneração que se aproxima? Nós hoje estamos vivendo os estertores do mundo de provas e expiações. Hoje nós temos outras guerras. Guerras das redes sociais, onde as pessoas perderam o filtro. Ninguém mais tem vergonha de estabelecer aquilo que tem no coração. Famílias se dizimaram em função de divergências, seja elas quais forem. Se dizimaram por opiniões divergentes e por falta de compreensão. Inúmeros são os desafios daqueles que postulam o mundo de regeneração. Espíritos de toda ordem estão saindo das zonas umbralinas e nos intuindo da pior forma possível. E é preciso que a gente se proteja na prece, nos bons pensamentos, nas boas atitudes, dentro do nosso laboratório. E nós precisamos ser mais humanos com todos, inclusive conosco. Na lei do amor, existem alguns preceitos muito interessantes. Sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus. Chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito. Amai-vos uns aos outros.
Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela aventura e consolação. E o que é caridade? Quais são as formas de caridade? Quais são as expressões da caridade? São inúmeras. Caridade não é só o alimento que se alcança a alguém necessitado. É importante? É. Mas um abraço, um carinho, uma palavra de consolo, um conselho útil, também é caridade. A gente conseguir olhar para o nosso filho, para o nosso pai, para a nossa mãe, para os nossos irmãos, para os nossos primos, para os nossos amigos, e se conseguir perceber no seu olhar a aflição. E se compadecer com ela. Conseguir perceber a dor do outro. E acalentá-lo. E acolhê-lo. Isso é caridade. Existe uma forma de caridade chamada caridade essencial, que é agir, falar e pensar nos preceitos do Evangelho. Agir, falar e pensar nos preceitos do Evangelho de Jesus. Não é tarefa fácil. Garanto a todos vocês. Aliás, garanto a todos nós, porque eu também faço parte disso. Tenho mesmas dores e sofrimentos, enfrento as mesmas dificuldades, as mesmas dúvidas que a gente tem em relação a nós mesmos, a nossa própria capacidade. Porque somos frágeis. Aliás, as questões da fragilidade, quem disse não fui eu, foi Jesus. Quando Pedro negava a Jesus, que ele estava preso num canto, olhando pelas grades, e Pedro o negava, Pedro olha e vê o olhar de Jesus compadecido com a atitude daquele que era um dos seus discípulos naquela época. Pedro sente isso, corre para os muros de Jerusalém. Jesus espiritualmente vai até ele e diz: não chores, Pedro. Os homens não são perversos. Os homens são frágeis. Nós não fomos criados para o mal. Nós não fomos criados para sermos perversos. Nós nos tornamos maus. Nós nos tornamos perversos pela nossa fragilidade moral. Porque nós somos frágeis moralmente. Porque nós sentimos pena de nós mesmos. Como eu sofro. Por que comigo? Por que não comigo? E é muito interessante isso, porque quando a dor é na casa do vizinho, coitado, mas quando a dor bate na nossa porta, a conversa muda de figura. E aí, será que a gente lembra desses preceitos? Será que a gente lembra de Jesus e a gente não se revolta com isso? Por que isso está acontecendo comigo? Eu faço prece, eu vou no centro espírita, eu faço caridade e estou sofrendo. Por quê? Porque faz parte do processo. Porque faz parte do processo de evolução. Porque a nossa situação de espíritos em evolução é essa. Provas e expiações. Espiando equívocos pretéritos. E vem as provas para saber se a gente aprendeu a lição. Se nós pegarmos os exemplos do mundo, cadê o relógio todo? Tá lá. Se nós olharmos os exemplos do mundo, a gente vai ver que nenhum daqueles que vieram em missão aqui teve vida fácil. Vamos dar os exemplos. Irmã Dulce, Madre Teresa, Francisco de Assis, Chico Xavier. Qual deles teve vida fácil? Nenhum. Sabe por quê? Porque não importava. Porque as questões materiais não faziam a menor diferença. A missão, o trabalho era outro. O trabalho era apostólico, era evangélico, era estabelecer nos corações das pessoas o evangelho na sua essência. E esse é o maior desafio dos espíritas hoje.
É resgatar o Evangelho de Jesus, o cristianismo na sua essência, sem deformidades, sem transformações mágicas, como foi feito ao longo do tempo. E não precisa muito. A primeira frase, ama o teu próximo como a ti mesmo, engloba tudo isso. Porque ela é transformadora. E absolutamente necessária. Apesar das suas enormes dificuldades de se estabelecer como na meta das nossas vidas. Somos espíritos vivendo uma experiência muito difícil, que é a experiência encarnada. Só tem um detalhe, nós pedimos, e muito para estarmos aqui. Para cada um encarnado, existem 3 desencarnados esperando um lugar para voltar aqui e tentar reparar os seus equívocos. Refazer o seu caminho. Se transformar, se modificar. É difícil? Claro que é difícil. É possível? Sim, Jesus provou isso. Quando Jesus encarnou aqui, ele podia ter escolhido 100 anos antes, numa reunião que houve, 100 anjos, espíritos tão elevados quanto ele. E chegar aqui e estabelecer o evangelho de Deus, que ele trouxe para cá, de uma forma absoluta. O que ele fez? Disse, não. Eu quero 12 homens com as mesmas dificuldades de todos os outros. Por quê? Para mostrar que é possível se transformar. E nenhum deles, com exceção de João, teve vida fácil. E hoje, para se estabelecer o Evangelho de Jesus, é barbado, nós somos protegidos até pela Constituição. Naquele tempo, eles eram entendidos. Hoje nós somos protegidos. E às vezes a gente tem vergonha de falar que é espírita, a gente tem vergonha de falar que é cristão, a gente tem vergonha de estabelecer a nossa religião, a nossa doutrina. A gente se desentende dentro da casa espírita. E todos nós que conhecemos como a coisa funciona. Ou pelo menos deveríamos conhecer. A gente se desentende na família. Porque a gente oscila, gente. Se nós tivéssemos, as nossas vibrações não são lineares, elas são oscilantes. Porque nós, na condição humana, na condição de espíritos imperfeitos, a gente não está sempre na mesma vibração. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou tão bem assim. Hoje eu melhorei, amanhã eu estou pior. E aí qualquer coisa que acontece, eu explodo. E eu respondo à altura a ofensa recebida. E eu respondo à altura aquilo que me incomoda. E eu agrido a quem eu amo. Verbal e mentalmente. Falei lá no começo. A luta nunca é em relação ao outro. A luta é nossa, conosco mesmo. É nós tentando controlar as nossas deformidades, as nossas dificuldades, o nosso humor, os nossos sentimentos. Controle. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo, cumprindo esse dever, abrir ser-vos o caminho da felicidade eterna. Caridade, amor, compaixão, deixar o egoísmo de lado. Se o egoísmo fosse extinto hoje, no planeta, em 3 dias, a fome e a miséria seriam extintas do mundo. Em 3 dias. Mas, como nós temos dificuldades em alcançar aquilo que aquilo que nós temos, porque na verdade é o seguinte, se a gente olhar para dentro do nosso armário, do nosso guarda-roupa, da nossa despensa, nós temos muito mais do que a gente precisa. E a gente deveria viver na posse do necessário.
Quando Jesus estava no templo com os seus discípulos, chegou a viúva pobre e depositou no gasofilácio. Gasofilácio era uma espécie de um lugar, um pote, onde os peregrinos colocavam as suas oferendas. Ela vai e deposita no gasofilácio 2 moedas. Jesus está prestando atenção. Vem um rico fariseu e enche os gasofilácios todos com de moedas. Jesus chama os discípulos e diz: em verdade eu vos digo, aquela mulher, aquela viúva pobre que depositou 2 moedas do gasofilácio, fez muito mais do que todos aqueles ofertantes fizeram juntos, enchendo de moedas. Porque ela ofereceu não o que lhes sobrava, mas aquilo que ia lhes fazer falta. Olha a diferença do que se entende. Caridade é um ato de oferecimento e de intenção. Oferecimento e intenção. Qual é a intenção que eu tenho quando faço a caridade? A intenção de que a espiritualidade veja e diz: olha, eu sou caridoso, hein? Presta atenção. Ou pelo simples fato de fazer alegre aquele a quem eu auxilio. Da forma que for. Principalmente os invisíveis. Aqueles que a gente passa todos os dias e a gente não os enxerga. Eles estão lá. Nem um sorriso a gente dá. Nem um bom dia, uma boa tarde, nada. Porque eles são invisíveis. Não são desencarnados, são encarnados. Aqueles sofredores do mundo que vagam pelas ruas, passando fome, passando frio, passando necessidade. E talvez até os abastados, que não têm Deus no coração, que nem amor tem. Os invisíveis. Lá na questão 913 do Livro dos Espíritos, diz assim: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Temos dito muitas vezes o egoísmo, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. De todas as nossas deformidades tem um fundo egoísta. No orgulho tem egoísmo. Na vaidade tem orgulho, egoísmo. Na intolerância tem egoísmo. Se a gente conseguir controlar esse monstrinho, gente, a coisa muda de figura. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa, o porquê do egoísmo. Por que eu sou egoísta? Por que eu me preocupo primeiro comigo para depois me preocupar com os outros? Porque às vezes a gente faz assim: eu tenho que ajudar fulano. Eu não consigo resolver os meus problemas, como é que eu vou resolver os dos outros? Eu não tenho tempo para resolver o problema de ninguém. Eu tenho os meus. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Olha a seriedade da coisa. Isso me lembra uma história de Jesus, que estava com um jovem que perguntou a Jesus: mestre, como é que eu faço para entrar no reino de Deus? Jesus diz para ele: segue os preceitos da lei de Deus. Ele disse assim: mas isso eu já faço. Eu quero mais. Se quiseres a perfeição, abandonas tudo que tem e me segue. Abandona tudo que tens. Se a gente for pensar nas questões materiais, a gente está equivocado. Não é disso que Jesus estava falando. Abandona todo o teu egoísmo, todo o teu orgulho, toda a tua vaidade, toda a tua intolerância e me segue.
É isso que Jesus estava falando. Para atingir a perfeição, a gente precisa se livrar disso. E aí alguém está me olhando e pode perguntar, tá, mas onde é que vai terminar se eu fizer tudo isso? Seremos espíritos puros, nos mundos celestes, no coração de Deus. Todos, sem nenhuma exceção. Um dia seremos espíritos puros. Por mais incrível que pareça, por mais inacreditável que possa parecer. Todos temos um caminho inexorável de evolução espiritual. Sem volta. Pode até que a gente pare no meio do caminho e não dê um passo adiante. Mas passo atrás não existe. É sempre em frente. Sempre. Por pior que seja a encarnação, sempre existe evolução. Avanço. Porque sempre existe alguém que nos ama. Ou sempre existe alguém que a gente ame. Ou sempre existe alguma coisa que a gente ama. Um animal. O nosso gatinho, o nosso cachorrinho que está em casa. Amor. Nós podemos ver a evolução, a nossa evolução, na história da humanidade. Se a gente for lembrar as cruzadas, se matava utilizando o nome de Deus, não em nome dele. Cristão matando os muçulmanos, cristão matando judeus nas cruzadas, usando o nome de Deus. Nós podemos chegar na Inquisição, onde médiuns iam para a fogueira, porque não entendiam o que acontecia. A evolução da humanidade, nós, enquanto humanos, nos trouxe até esse momento. Que hoje coisas são inaceitáveis desse ponto de vista. Nós evoluímos. Nós nos afastamos, de uma certa forma, da barbárie que acontecia naqueles tempos. Eram nós, gente. Não eram outros espíritos. Éramos nós. Nós fomos criados simples e ignorantes. Hoje nós somos complexos e continuamos ignorantes. Mas nós nos tornamos mais sociáveis. Para viver em sociedade, nós precisamos de limites. E nós chegamos nesse ponto exatamente por isso, porque nós evoluímos intelectualmente, mas ainda precisamos evoluir muito mais moralmente. Porque se a gente evoluir moralmente, muitas questões vão mudar. Quer ver um exemplo? Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observa os impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos. Nessa grande enchente que nós tivemos aqui, no nosso quintal, foram inúmeros os atos de solidariedade. Foi maravilhoso ver as pessoas se ajudando, se auxiliando. A pergunta que eu faço é: aqueles que perderam tudo nessa enchente, estão tendo auxílio, veio de tudo quanto é lugar. Mas e aqueles que nunca tiveram nada e que sempre sofreram? Eles estavam aí o tempo todo. Não foram vítimas da enchente, foram vítimas da nossa indiferença. Também não tinham nada, continuam não tendo nada. Não mudou muita coisa. Porque eles continuam sofrendo da inanição, dos bens materiais. Eles estavam aí. Então, dor e sofrimento sempre existiu. Só que quando acontece uma grande calamidade, a gente se une. E é interessante essa capacidade que a gente tem. E por que a gente não faz isso sempre? Por que a gente não auxilia aos necessitados sempre? A piedade, estou de olho no relógio, é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e do sofrimento dos vossos semelhantes. A gente precisa ser benevolente, precisa ser indulgente, principalmente com as imperfeições alheias,
e precisa exercitar o perdão. A benevolência é quando a gente é bom e caridoso e atencioso com todo mundo. A indulgência, ela é muito interessante, porque a indulgência nos permite a gente julgar os outros com bem menos severidade. Talvez a gente os julgasse como a gente gostaria de ser julgado por eles, quando nós cometemos os nossos erros. E o perdão, que é fundamental, mas muito difícil, nos desconecta mentalmente do nosso opositor. Quando nós perdoamos, nós nos desconectamos mentalmente daqueles que nos ofendeu. E alguém pode dizer assim, tá, mas ele não me perdoou. Problema dele. Eu o perdoei. O problema não é mais meu. O problema é dele. Meu coração se transformou. Benevolência, indulgência, perdão. E aqui tem uma frase que está no livro Os Mensageiros, onde um espírito, um benfeitor, diz a André Luiz que todo aquele que opera no bem, de espírito voltado para Deus, deve aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, isso é lei. Todos nós devemos sempre esperar o melhor, porque é lei de Deus. Mas para isso, nós precisamos nos auxiliar. Nós precisamos nos perdoar. Nós precisamos deixar para trás o que passou, passou. Auto-perdão. Auto-perdão. Não carreguem as chagas do passado. Não carreguem sentimentos menos nobres em relação aos outros, de coisas que aconteceram no passado. Perdoar é seguir em frente. É nos desconectar dessa coisa que transforma, que nos judia. Então, a gente precisa se perdoar dos equívocos que cometeu. Ninguém é perfeito. Somos frágeis. Lembram? Não somos perversos. E eu vou encerrar com uma frase muito importante para os dias de hoje. Quando a gente se acha, às vezes, abandonado, quando a gente acha que as coisas não têm muito sentido, Jesus disse assim, ó, quando ele assumiu a governadoria do orbe, ele lançou essa frase e disse o seguinte: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Nenhum de nós ficará pelo caminho. Jesus nos recolherá a todos no seu tempo devido. Todos e a cada um. Todos seremos abraçados por Jesus. Ele está esperando por nós. Nós é que precisamos achar o caminho para encontrá-lo. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso caminho. O amor de Deus no abraço de Jesus. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Era o que eu tinha a dizer. Me perdoem, às vezes, alguma veemência em relação às coisas, mas é assim que são. É assim que sou. Que Deus e Jesus e o seu amor envolva a todos nós. Agradecemos a todos, né, que vieram na noite de hoje a essa abençoada casa. E esperamos que venham todas as quartas-feiras. Convidamos, então, agradecemos ao nosso querido irmão da Casa Espírita Boa Nova. Quem não conhece, é bem próximo a nossa aqui, não muito longe. É verdade. Né? Doutrinárias lá. Quinta-feira. Só às quintas. Quinta às 20 horas. Quinta, 20 horas. Quinta, 20 horas. Sábado não. Sábado tem o grupo da família e tem a evangelização infantil à tarde. E são todos convidados. Na próxima quinta-feira, nos sábados, a nossa casa oferece a evangelização. Quem tiver filhos e filhas, e possam trazê-los nos sábados à nossa casa. E quintas-feiras, então... Na próxima quinta-feira, todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós temos as doutrinadas lá no Boa Nova. Todos estão convidados, todos serão muito bem-vindos.
Irmão, agradecemos a sua presença. Eu que agradeço a As oportunidade. palavras proferidas, muito obrigado. E a mensagem, nós esperamos que cheguem ao coração de todos presentes e aos internautas também. Convidamos só avisando que o passe não é obrigatório, depois da hora da prece do nosso irmão, temos o passe na sala dos fundos. Quem quiser o passe, que se dirija à sala dos fundos. Nosso irmão, por gentileza. Então vamos lá. Nós já conectados com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, somos gratos pelas lições que aprendemos hoje. Que as lições que vêm do alto penetrem nos nossos corações e que nós possamos nos transformar para transformar. Nós agradecemos as bênçãos recebidas, agradecemos pela família que fomos colocados, agradecemos pela paz, pelo amor, agradecemos pela harmonia. Mas pedimos, não só por nós e por aqueles que nós amamos, mas por todos os sofredores do mundo. Aos abandonados, aos encarcerados, hospitalizados, aqueles que não têm pão, que Deus e Jesus levem, através dos seus prepostos, até essas criaturas de esperança e paz. Porque tudo passa, a dor passa, o sofrimento passa. E um dia, quando nos transformarmos, nós possamos nos aquecer nos braços do Pai. Que a sua luz maravilhosa seja o farol que ilumine os nossos caminhos, que nós possamos estabelecer nas nossas almas a paz que tanto procuramos. Que nós nos transformemos, que nós deixemos de lado o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o preconceito, a intolerância, e que nós possamos transformar as nossas vidas num ponto de vista positivo, uma nova perspectiva de amor, de caridade, de compaixão com aqueles que sofrem, em relação a nós mesmos, que nós nos perdoemos para poder perdoar. Ninguém dá o que tem, ninguém dá o que não tem. Jesus, que as tuas bênçãos cheguem a todos aqueles que nós amamos e que o teu amor penetre fundo e cale fundo nos nossos corações. Que assim seja.